Meus amores, esse vídeo é um vídeo que provavelmente poucas pessoas vão assisti-lo, mas são recortes da palestra do senhor Władysław Zalawski, numa reunião ontem, dia 29 de junho de 2024, no Parque Botânico da Vale, em Vitória, no Espírito Santo. O senhor Władysław Zalawski é um dos maiores orquidófilos aqui do Espírito Santo. Só de orquidofilia, ele tem 71 anos de história. E a palestra dele foi muito gratificante, porque nós ficamos sabendo de várias histórias relacionadas à coleta de exemplares para reprodução, novas descobertas pelo Brasil, afora e pelo mundo, porque ele já foi na África, né, em alguns países estrangeiros. E aqui no Brasil foi na Serra do Sincorá, habitats da Cattleya longata, muitas outras coisas. Então, o vídeo é mesmo para ficar como arquivo histórico da história do senhor Władysław Zalawski, dono e proprietário do orquidário AWZ aqui no Espírito Santo. Tá bom? Beijos. Povo, Grupo Orquidófilo de Vitória. E o diretor-presidente desse grupo era o Érico Machado. Era muito amigo meu, mas eu, em certos assuntos ligados à sociedade, às orquídeas, eu discutia muito com ele. Mas, fora disso, éramos velhos e muito amigos. E o Érico já era o presidente da GO há mais de 6 anos. Então, eu falei, Érico, discutir isso com ele. Já está na hora de mudar, de mudar mais uma outra pessoa, outra mentalidade, mudar os hábitos da GO. Mas ele não concordava, ainda mais que ele teve um incidente, numa exposição de orquídeas, e foi pego pela IBAMA, que tinha plantas do mato, que ele arrancou e estava vendendo junto com as plantas dele. O IBAMA, a Lombres, que era chefe dessa área em Brasília, ela veio para Vitória, no dia anterior ela exposição das plantas, que a exposição estava montada pelo Hélio, e no dia da exposição, no dia de cortar a faixa, ela entrou com polícia, o IBAMA, todos com uniforme, e polícia florestal também, todos uniformizados. Eu falei, Mara, antes de cortar, eu quero fazer a inspeção. Eu fui direto das plantas do Érico, porque ela antes, numa exposição de Guaxupé, teve descobrido que o Érico discordou, o Érico não ofereceu. Ela ofereceu alguma coisa, o Érico, quando menosprezou ela é rancorosa, ela é altamente capaz de orquídeas, ela negligenciava as orquídeas do Brasil de Mano, ela publicou 3 livros muito bons, Rabiata, Purpurata e Circopódio. E ela foi lá nas plantas, só na do Hélio, porque eu já vi da véspera, fui pegando as bifrenárias que eram do vaso, xaxim caído, telecalo, não tinha uma planta que estivesse com raiz naquele vaso. O que caracterizava que aquelas plantas foram recém-tiradas do mar. E o Érico queria usar este argumento para se manter como presidente da sociedade, porque ele achava que ele iria ter mais munição para brigar, que o IBAMA pressionou ele forte. Bom, passando esses 6 anos, depois desse evento, começou a se falar em prosseguimento. Ele falou, não, eu vou continuar, porque ele já estava sem. Assim, hoje eu convidei esse Władysław para trazer para a gente essa experiência de 70 anos de orquidofilia e aí ele vai falar para a gente um pouco dessa experiência dele ao longo desse tempo todo, tá? Se alguém não estiver no grupo da CEL e no final quiser ser adicionado, é só me chamar que eu adiciono lá. Deixar a palavra para ele agora. Pronto? Posso começar? Bom, eu pedi licença ao Rinaldo de, antes de entrar no assunto propriamente dito, como eu vindo dele atrás,
Então, Beleza. Alto e claro. pedir licença se eu poderia gastar 10 a 15 minutos com vocês para falar um assunto que vocês vão ver por que é importante hoje aqui, sobre o que é seu e como nasceu a CEL, a nossa sociedade, a qual vocês hoje pertencem. A CEL nasceu da seguinte maneira, com um nascimento um pouco turbulento, mas vale a pena. Até a CEL existia aqui no Espírito Santo a BOV, Grupo Orquidófilo de Vitória. E o diretor-presidente desse grupo era o Érico Machado, que era muito amigo meu, mas eu, em certos assuntos ligados à sociedade, às orquídeas, eu discutia muito com ele. Mas, fora disso, éramos velhos e muito amigos. E o Érico já era o presidente da BOV há mais de 6 anos. Então, eu falei, Érico, discutir isso com ele. Já está na hora de mudar, e botar mais uma outra pessoa, outra mentalidade, mudar os hábitos da BOV. Mas ele não concordava, ainda mais que ele teve um incidente numa exposição de orquídeas e foi pego pela Ibama, que tinha plantas do mato, que ele arrancou e estava vendendo junto com as plantas dele. O Ibama, a Luminescence, que era chefe dessa área em Brasília, ela veio para Vitória, no dia anterior ela expulsou as plantas, que a exposição estava montada pelo Érico, e no dia da expulsão, no dia de cortar a faixa, ela entrou com polícia, com o banco, todos com uniforme, e polícia florestal também, todos uniformizados. Então, Mar, antes de cortar, eu quero fazer a inspeção. Eu fui direto para as plantas do Érico, porque era antes, numa exposição de Guaxupé, ele discutido com o Érico, e discordou o Érico para oferecer. Ela ofereceu alguma coisa, o Érico muito menosprezou ela é rancorosa, ela é altamente capaz de orquídeas, ela tem gerenciado as orquídeas do Brasil africano, ela publicou 3 livros muito bons, Labiata, Purpurata e Circopódio. E ela foi lá nas plantas e só na do Érico, que ele já abriu da aula de véspera, fui pegar as bifrenárias que eram no vaso, Xaxim caía, estrelecava, não tinha uma planta que estivesse com raiz naquele vaso. O que caracterizava que aquelas plantas foram recém-tiradas do mar. E o Érico usava esse argumento para se manter como presidente da sociedade, porque ele achava que ele iria ter mais munição para brigar e o Ibama pressionou ele forte. Bom, passando esses 6 anos depois desse evento, começou a se falar em prosseguimento. Ele falou, não, eu vou continuar, porque ele já estava há 6 anos e só ele. Eu falei, olha, acho que nós devemos mudar de áreas, botar outras cabeças. E quem é que vai ser? Eu falei, ó, tem o Felipe Conado, era o mais velho de todos nós, já partiu, muito amigo meu. Falei, eu Felipe Conado, não, se eu Felipe fora, eu também vou entrar na terra, como candidato. Falei, ó, eu queria que assista. E assim foi feito. Houve a eleição, o Aldo estava lá presente, houve a eleição e o grupo dele ganhou por 3 votos somente em relação a nós. Por quê? Porque ele usou um golpe baixo e ele pegou por votos por procuração do interior do Espírito Santo todo. Aí pronto, acabou. Aí, quando acabou, eu falei, Érico, acabou eu aqui. Eu estou saindo daqui, falei na frente do mundo, acabou o povo para mim. Aí fui para cá. Passei em casa, uns minutos depois, aparece Lutz Bernhard, alemão, ele é alemão, verdadeiro, ele era alemão mesmo. Eles falam, eu estou
história aqui, chorava, a gente chorava. E tem mais, hein? Eu pedi de volta a minha anuidade que eu fazia reuniões uma vez por ano para angariar as anuidades dos sócios. E eu pedi a ele e ele me pagou na hora. Falei, tudo bem. Daqui a pouco aparece outro. Aparece Ivan, aparece Vieira, aparece assim, aparece Milton do Guadalinha. E aí, aquele choro, todo mundo gritava, era Milton, como sempre. Era mais idoso, depois do Emílio era mais idoso. Ele falou, escuta, essa cara de choro não é igual nada. Por que nós não fundemos uma sociedade, a CEL? E aí todo mundo abraçou a ideia e nós estamos aqui dando essa continuidade ao Senhor. Esses prolegômenos meus todos têm uma razão. Eu juntei hoje, tá certo? 4 primeiros presidentes da CEL, estão aqui. O primeiro já não deu mais, tá? Porque está lá em cima. Eu tentei com o nosso pai trazer, mas ele disse que ele estava numa casada de orquídea lá. Não deu para trazer. Né? Mas o segundo presidente está aqui, Aldo Arana. O terceiro está aqui. Porque quando eu falei com o Aldo, que a atividade da CEL na época não era fácil, não era extenuante. Eu falei, Aldo, não dá para você aguentar até, olha pessoal, nem um minuto, nem um segundo, acabou meu. Aí eu tive que assumir antecipadamente, né? Antecipadamente, no dia exato, a terceira presidência. Então, o primeiro foi o Pedro, o segundo o Aldo e o terceiro foi eu. Depois de mim, Elcio Machado. Esse cara no Progresso Fiado, é velho, né? O quarto presidente também está aqui, é meu filho Alho. Então, o que eu quis falar antes de entrar no assunto propriamente dito, né, é mostrar a vocês o trabalho que foi feito e a CEL chegou, a CEL atingiu níveis muito elevados, muito sofrimento, muito trabalho, mas chegamos até onde estamos. Então eu queria mostrar a vocês como é que surgiu a nossa CEL. Então vamos agora ao assunto propriamente dito. Eu fiz um pequeno escrito da sequência. Porque o meu filho Alec, que em vez de ser também ficava muito monótono só falar, então a cada historinha ele vai passar as plantas que foram envolvidas nessa história. Então a primeira história, como eu comecei a definir aqui, a minha primeira planta. Em março de 1953, eu me lembro, meus pais chegaram no Brasil em 49, nós imigramos para cá, meus pais estavam com 14 anos, e meu pai veio trabalhar, porque ele era engenheiro civil, ele veio trabalhar na DRR, Departamento de Estado de Rodagem. E nós morávamos aqui, pertinho de Santa Lúcia, onde hoje tem o morro, tem a caixa d'água, logo embaixo hoje está totalmente descaracterizado. Mas na época a nossa casa
beirada da frente da rua, e em volta era uma grande placa com mangueiras, jaqueiras, cajuzeiros e assim por diante. E no fundo, perto da pedra, pedreira, a montanha que estava em cima, tinha um matador de pedra. E sim, em março, que estava andando lá, no logo, procurando caju para chupar, né? Eu vi na pedra uma planta exótica interessante, nunca tinha visto, não existe nada igual ou parecido na Europa. Porque um frio lá, mata. E essa planta estava enraizada com raízes externas em cima de um matacão de terra. E estava florido. Março de 1953, isso é 71 anos para os contrários. Eu tirei a plantinha, porque ela não me lembro exatamente, acho que veio com pedrinhas, e ela está viva até hoje, está no nosso hospital de crianças. É o nosso hospital, primeiro hospital. E quando eu comecei a estudar, depois estudar, a planta é essa, exatamente essa planta. Está na nossa coleção, como a planta número 1. Isso sou eu ainda. Gostei dele. Na orquidária de Santa Lúcia, onde nos morávamos, minha mãe falou que nem conhecia ele nessa época. Rapaz, 60 anos de casado. Mamãe falou que antes de te conhecer, isso aí. Não, isso é antes de eu casar, eu lembro de te Soltinho na bala. Bom, essa é a origem. Aonde eu morava em Santa Lúcia, segundo a história, aonde eu morava em Santa Lúcia, naquela época não existia muro. O pessoal cercava as suas casas com aquela cerquinha de madeira afilada nas pontas. E o nosso vizinho tinha uma casa Flora, exatamente na Praça 8, naquela relógio de Vitória, que tinha um dono do da lavoura para colocar na época, e atrás tinha outra rua, ele tinha uma flor de